Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira, dia 17 de agosto, a alegria e a paz do Senhor estejam com você, que Deus possa trazer muitas bênçãos nesse dia para você, para sua família, para todos aqueles que estão à sua volta, que você tenha um dia maravilhoso. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher e seus filhos, e todos os seus bens, para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. Outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, o Senhor, mais uma vez, Ele vem nos ensinar. E Ele vem nos mostrar o seu reino. Ele vem nos mostrar como deve ser o nosso comportamento
como deve ser o nosso caminhar diante da nossa vida, diante daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Veja que aqui Pedro diz para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quando meu irmão pecar contra mim? Eu devo perdoar até 7 vezes? Esse número 7, ele tem um significado bíblico, né? Significa plenitude, significa a perfeição. Então, era costume judeu que as pessoas que eram ofendidas ou lesadas, elas perdoassem até 3 vezes. Passando daí, essa pessoa não tinha mais perdão. Diante daquilo que Jesus vinha falando com os discípulos, Pedro, então, como entendendo aquilo que Jesus estava falando para eles, Pedro pensou: Jesus, ele está nos ensinando diferente daquilo que nós já aprendemos até hoje. Então, é preciso avançar. Então ele respondeu: Senhor, eu devo perdoar até 7 vezes? Quer dizer, o dobro daquilo que era costume e ainda mais um? Jesus disse para ele: olha, Pedro, eu não digo para você perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se 7 é o número da perfeição, multiplicado por 70, perfeição. Então é perdoar sempre, estar sempre aberto a oferecer o perdão, a dar o perdão àqueles que nos ofenderam. E aqui nós vimos então, irmãos, nesta parábola que Jesus conta, essa parábola do servo cruel, que ali havia um rei que estava querendo ajustar contas e tinha uma pessoa que lhe devia 10.000 talentos. Nossa, o que seria isso? 10.000 talentos. É coisa grande. 10.000 talentos dava para comprar, era equivalente a 350 toneladas de ouro. É a comparação que o Senhor faz. 350 toneladas de ouro. Pensem, daria para lotar 10 carretas de 2 eixos. Mas ainda sobrava ouro, né? Mais ou menos uma carreta de 2 eixos carrega 33 toneladas, 33.000 quilos. E aqui, então, essa pessoa devia a ele e não tinha com que pagar. Então, o Senhor, o rei, ali disse que iria vender a ele, vender a sua esposa, seus filhos, todos os seus bens, para que pudesse ser pagas as suas dívidas. Então, esse devedor disse para o rei: olha, me dê um tempo, me dê um prazo, eu vou te pagar tudo. E então o Senhor, o rei, perdoou a sua dívida. 10 carretas de ouro. Muita coisa, né? Claro que é simbólico tudo isso, mas é para demonstrar o tamanho, a grandeza do amor de Deus por aqueles que são seus filhos. Esse camarada que foi perdoado de toda essa dívida, tinha um colega de trabalho que devia a ele alguns denários, o que daria para comprar um punhado de prata, né? Pensem
a diferença, um punhado de prata para 10 carretas de ouro. Insignificante, não é mesmo, irmãos? Se nós fôssemos colocar assim em valores, em números, ao preço de cotação de hoje, por exemplo, o que ele perdoou, o que o rei perdoou, daria 108 bilhões 486 milhões de reais. E o que aquele colega de trabalho devia àquele moço que foi perdoado, daria 4.400 reais, nada de significativo diante daquela quantia toda. Mas isso, então, esse que tinha o créditozinho de 4.000 reais na mão do outro, ele não perdoou quando aquele colega dele pediu as mesmas condições que ele tinha pedido para o rei. Me dá um tempo, eu vou te pagar. E ele agarrou no pescoço do cara e falou, só vou te soltar depois de você pagar tudo. E as pessoas que estavam próximas ficaram revoltadas e falaram então para o rei, para o Senhor. E ele então mandou colocá-lo na prisão para que ele pagasse tudo. Amado irmão, amada irmã, nós somos essas pessoas, nós somos esse devedor que é perdoado todos os dias. Como nós rezamos no Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós somos perdoados todo dia. E nós temos dificuldade em perdoar aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos contrariam, aqueles que nos passam a perna, não é? Nós temos dificuldade de perdoar essas pessoas. E aqui nós podemos comparar, então, a imensidade, a imensidão da grandeza do amor de Deus por nós. E nós somos ingratos, duros de coração. E nós precisamos, então, irmãos, repensar a nossa caminhada, repensar a nossa conduta, repensar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. Eu estou perdoando aqueles que me ofenderam? Diz outro texto da Bíblia, com a medida que medirdes, sereis também vós medidos. O nosso Pai nos perdoa a todo instante e nós nos negamos em perdoar os nossos irmãos. Nutrimos em nós mágoas, ressentimentos, indiferenças. Deixamos as pessoas de lado, né? Por causa da dureza do nosso coração. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Essa foi a última vez. Não perdoo mais, fica para lá, não quero nem saber, né? Não é assim. Se nós estamos fazendo isso, nós precisamos mudar. E vamos ao encontro do Senhor, confessar os nossos pecados, confessar inclusive a nossa falta de perdão, para que nós possamos viver a alegria da paz do Senhor, sermos conduzidos pelo seu Espírito, sermos conduzidos pelo seu amor. Que Deus nos abençoe. Hoje nós possamos ir ao Santíssimo visitá-lo e adorá-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria!